Então, a palavra de Deus, conforme nós lemos em Colossenses capítulo 3, está dentro de um tema, os deveres domésticos. Pode abrir sua Bíblia e continuar com ela aberta, estudando conosco. Porque aqui fala sobre as mulheres. Já falamos aqui sobre os deveres das mulheres cristãs, como se comportarem. Já vimos os deveres dos maridos, como os maridos cristãos devem tratar as suas mulheres, não é? Com amor, com dedicação. Já falamos sobre os filhos também. A Bíblia é o manual da família, meu irmão. Quem quer saber como criar os filhos, está aqui o manual, ó. Está aqui o manual. Levanta a Bíblia assim, levanta a Bíblia, está aí o manual da família, meu irmão, está vendo? Está aí o manual da família, é esse aí. Não guie seu filho pela televisão, não guie seu filho pelos psicólogos modernos, você vai quebrar a cara e vai perder a sua família. Procure criar os seus filhos, como diz Paulo aos Efésios, capítulo 4, pais, criar os vossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Esse é o caminho, fazendo culto doméstico. Todo dia faça o culto doméstico, mas o diabo tem conseguido um êxito muito grande. Ele diz para o pai, ou bota na cabeça da mãe, que não tem tempo de fazer culto doméstico, não há tempo, é tudo ocupado, um no horário, outro no outro. Conversa fiada, meu irmão. Pois a minha Bíblia diz em Eclesiastes 3, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Dê glória a Deus por isto. Eu não vou dizer, eu não gosto muito daquele modismo, irmão, catuque seu irmão aí ao lado, não sei o quê, beliche seu irmão, não sei o quê. Não, mas talvez fosse dizer assim, se fosse nessa linha, né? Diga seu irmão, deixe de preguiça. Não estou mandando ninguém dizer isso não, só estou dizendo, se fosse dizer, desde conversa fiada, dizer que não tem tempo para ler a Bíblia. A Bíblia diz que tem tempo para todo propósito debaixo do sol. Deve dizer que não pode fazer culto doméstico e passa 2 horas na televisão, passa na internet, conversa fiada, meu irmão. Agora eu vou dizer uma coisa a você, Deus está lá em cima só observando e anotando. E anotando, tem mais essa, viu? Mas a Bíblia é o manual da família, para os filhos, aí fala para os pais. Em seguida falamos sobre os servos, não é? Ainda, essa sessão sobre os servos, empregados, os funcionários, crentes em Jesus, você vê que ele demora um pouquinho, porque nessa área tem muitos conflitos. Aí falou sobre os servos, não é? Para saber se conduzir mesmo com os patrões não crentes, não é? Aí diz aqui, tudo que fizerdes, fazei de coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebeis o seu galardão de herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá agravo, e o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoa. Então, nos meus estudos, a minha anotação que eu fiz, tem aqui alguns comentários interessantes para compartilhar com vocês. Fazer como ao Senhor. Parece na última reflexão, já falei nisso. O empregado cristão, se ele pudesse ter o seu próprio emprego, ele não seria empregado. Se ele pudesse ser o dono do negócio, não seria empregado. Acontece que, por diversas razões, da origem da pessoa, da família, a questão das oportunidades que apareceram na vida, nem todos têm aquela condição de ter o seu próprio negócio, ou de ter uma outra posição social que não precise ser empregado. Mas a maioria das pessoas do Brasil e do mundo, de uma forma ou de outra, tem algum emprego. E há um grande número que nem emprego tem. Pessoas desempregadas. Por exemplo,
na situação atual do Brasil, em que o governo enganou todo mundo, mentiu para todo mundo, uma coisa terrível, dizendo que não ia aumentar impostos, dizendo que não ia aumentar a energia elétrica, dizendo que não ia tirar direito dos trabalhadores, e agora fez tudo o contrário. Só uma empresa lá em São Paulo está demitindo 7.000 pessoas. Aqui no Rio Grande do Norte, muita gente desempregada, uma coisa terrível. Então, veja bem, você que tem seu emprego, é melhor do que estar desempregado. Agradeça a Deus pelo seu emprego. Agora, tenha cuidado. Nem todo emprego é digno para um servo ou uma serva de Deus. Não, senhor. Um dia o irmão chegou para mim e disse: Pastor Arnaldo, o que é que o senhor acha? Eu estava orando ao senhor. Ciclo de oração, orando. Realmente, muita gente só vem para ciclo de oração quando está desempregado. Quando arranja um emprego, não pode vir. É compreensível isso. Estava no ciclo de oração, culto matutino, pastor. Senhor, a primeira oportunidade de aparecer, eu sei que é tua, Senhor. Manda o emprego. Aí, pastor, olha o que apareceu. Um emprego para me empregar num motel. Será que foi Deus mesmo, irmão? E foi não, foi o Satanás. Foi o diabo que te arranjou esse emprego. A gente tem que discernir as coisas, irmão. Aí eu estava orando, apareceu o emprego. O emprego do motel. Motel é lugar, é uma estrutura criada na época moderna para facilitar a prostituição, o adultério, a fornicação. Como é que o crente pensa que Deus vai dar um emprego num lugar desse? Não. Outro chegou e disse: Pastor Arnaldo, eu botei meu currículo lá na Souza Cruz e apareceu emprego lá na fábrica de cigarro. Eu disse: espera, tu vai aceitar esse emprego? O cigarro tem 5.000 substâncias cancerígenas. O cigarro destrói a saúde de todas as pessoas que fumam. Você vai para um emprego desse, meu irmão? Mas pastor, foi o que apareceu. Meu amigo, espera um pouco mais no Senhor. Ele vai abrir uma porta digna para você. Não se engane com as falsas oportunidades, não. Então, o empregado cristão precisa ser grato pelo emprego que Deus abriu uma porta para ele. Você quer ter um emprego melhor? Não fique parado só orando, não. Orando, lendo a Bíblia. Orando, lendo a Bíblia. Não. Estude. Faça curso. Se esforce. Eu posso dizer isso a você porque a bênção de Deus veio para a minha vida profissional, porque eu sempre fui um menino que gostei de estudar. Mas de estudar muito. Hoje eu dizia para o irmão qual foi a minha origem. Meu pai foi funcionário aqui na base aérea, na época da construção da base pelos americanos. Um agricultor pobre que veio do interior, porque a seca lá, ele não tinha como sobreviver direito. Veio para cá, Parnamirim. Depois, acabou a oportunidade do emprego aqui, ele foi para Natal, aí lá namorou com minha mãe, casou com ela, mas para casar com ela, ele teve que botar uma barraca na Feira do Alecrim. Uma vez por semana, aquela barraquinha na Feira do Alecrim é o que meu pai tinha. E eu ainda me lembro alguma coisa das imagens do feijão, do arroz, da farinha, acolá. Mas Deus me deu a graça de gostar de estudar. Meu primeiro professor foi meu pai. Me ensinava a carta de ABC, a tabuada, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 7 vezes 5, 35, 7 vezes 8, 56, 9 vezes 7, 63. Engraçado que hoje pergunta: ei, diga aí, quanto é que 7 vezes 9? Aí a pessoa coça a cabeça, pega o celular, deixa eu ver aqui, pastor. Coitado, meu Deus. Está escravo da tecnologia? Não, meu irmão, você tem que aprender de cor. Meu pai me ensinou um B com A, B, A, B, etc. Ele me ensinou, meu primeiro professor. Eu criei gosto no estudo. E tem mais. Ele mandava eu querendo ir brincar na rua. Não, só depois que fizer os deveres aqui da escola. Senta aqui. E às vezes eu falava que eu não queria. Aí ele dizia: olha para ali, tem uma palmatória pendurada na parede lá.
Foi assim que eu fui criado, irmão. Gostei de estudar, e passei a estudar bem, etc, né? Aí fui para o exército, 12 anos no exército, mas foi estudo, muito estudo, meu irmão. Depois a faculdade, a universidade, foi estudo. Mas tem crente que fica agora somente, não, eu esperando que o emprego venha do céu. Não, meu irmão, a Bíblia diz, esforça-te e eu te ajudarei. Faça a sua parte para Deus poder lhe ajudar. O emprego não vem na sua porta, não, você tem que ir atrás dele, com oração e estudo. Dê glória a Deus por isto. Aparecendo um rapaz aí preguiçoso, sabe, irmão, que não estuda mais não, agora quer ser só pregador. Vai estudar, rapaz, vai estudar, porque Deus não chama desocupado. Deus não chama desocupado, viu? Como é que você quer casar com uma moça só orando? Não estou pregando, faço umas agendas. A agenda não dá dinheiro a ninguém não, meu irmão. A agenda só dá dinheiro a esses pregadores famosos, que cobra cachê, 2 mil, 5 mil, não sei o quê. Vai pregar, curar, recebe 20 reais. O que é que tu vai fazer da vida? Vai estudar, sabe? Se você não estudar, você vai sempre ter um emprego modesto. Se você estudar, você pode melhorar na sua ascensão social. Então o empregado crente tem que ser essa consciência. Ele depende de Deus, mas depende também dos seus esforços pessoais. Amém, meus irmãos? Então fazer tudo como para o Senhor, sabe? Então você é um empregado numa loja acolá, você é empregado numa casa de família, uma empregada doméstica, não é? Aí você até não gosta daquele emprego, mas você não pôde arranjar um emprego melhor, porque você não estudou. Então o que você deve fazer? Dar graças a Deus, por todo mês ter o seu saláriozinho pequeno, sabe, irmão, salário mínimo. Mas deixa eu dizer uma coisa, o pouco, com a bênção de Deus, ele se multiplica. Não é verdade? O pouco com a bênção de Deus se multiplica. E o muito sem a bênção de Deus nunca satisfaz. Está entendendo, irmão? Então dê graças a Deus pelo seu emprego de salário mínimo e faça o possível, estude, porque um dia você pode chegar para o seu patrão e dizer, eu passei num concurso, não vou poder mais ficar aqui. E você pede para sair ou faz um acordo com ele e você sai para um lugar melhor e Deus vai aumentar o seu salário e você vai pagar um dízimo maior na casa do Senhor, para a glória do nome de Jesus. Agora faça tudo como diz aqui, com o Senhor. Eu conheci um rapaz de Natal, crente, sabe, irmãos? Aí trabalhando numa loja, era para chegar às 7 horas da manhã. Aí ele enrolava em casa, não sei o que, chegava tarde. E o patrão crente reclamava, rapaz, você está chegando fora da hora. Os outros que não são crentes, escuta bem, os outros que não são crentes chegam na hora, e você chega depois. E o patrão diz, olha, rapaz, não faça isso, eu estou tolerando você porque você é crente. Um dia, aí chega um dia que o camarada diz assim, mas irmão, ontem eu fui para a vigília, fiquei muito cansado, o senhor sabe, irmão, a vigília. Isso é conversa fiada, irmão. Não tem esse negócio de vigília, não. O seu emprego está em primeiro lugar. É melhor você não ir para a vigília, mas chegar na hora certa no seu trabalho. Quem diz amém? Não, é porque foi aniversário do conjunto. Negativo. Isso é desculpa que o crente não deve dar. Porque não é o conjunto que dá o seu salário, nem é a vigília que paga você. É o seu emprego. Então você deve dar graças a Deus e fazer para o Senhor. E diga para o Senhor assim, Senhor, eu não gosto desse trabalho, mas te agradeço porque foi a porta que tu abriste para mim. E eu quero fazer da melhor maneira possível esse trabalho aqui, não porque eu faço para o meu patrão, mas porque eu faço para ti, Senhor. Amém? Aqui está dizendo, fazer como ao Senhor e não aos homens. Segundo lugar, o galardão do Senhor, está no versículo 24 que a gente leu. O servo do Senhor, a serva do Senhor, que vive debaixo da autoridade dos seus senhores humanos,
deve ter em mente, presta atenção, que fazendo tudo como quem faz para o Senhor, receberá dele o galardão da herança. Nós lemos aqui, o Senhor dará o galardão da herança. Quem quer o galardão do Senhor, levante a mão assim e dê glória a Jesus. Galardão do Senhor, o galardão da herança, é a recompensa de Deus pela sua fidelidade em qualquer situação, em qualquer circunstância. Sabe de uma coisa, irmão, que pode acontecer? Vamos ler em Efésios 6, 5 a 8. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, 5 a 8. Abra sua Bíblia aí comigo, para nós lermos juntos. Efésios 6, 5 a 8. Glória a Deus. Efésios 6, já encontrei. 5. Vocês vão ler comigo, tá certo? Quando eu disser 2. Efésios 6, 5. 1, 2. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. 8. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou livre. Eu digo glória a Deus. Isso é cristianismo, irmãos. O meu patrão não é um bom patrão, então você procura fazer tudo e pedir a Deus para arranjar um outro emprego, para sair para um emprego melhor. Mas enquanto você não arranjou um emprego melhor, vá tendo paciência, vá orando por aquele patrão ruim, por aquela patroa ruim, para Deus trabalhar no coração dele e dar graça diante dele, dar graça a você diante daquele patrão, e você vai ter uma oportunidade de Deus para ser liberto daquela situação. Um crente fiel assim, irmãos, preste atenção, um crente fiel, mesmo nessa circunstância, sendo empregado, subordinado, funcionário, etc., ele às vezes um sujeito, presta atenção uma coisa, um empregado ruim, sabe, mas que faz falcatrua lá com o patrão gosta mais do desonesto do que do honesto. Eu já vi caso do irmão que chegou para mim e disse: pastor Elinaldo, o meu patrão quer que eu minta, o meu patrão quer que eu enrole, quer que eu minta, e me diz que se eu não fizer como ele quer, eu vou perder o emprego. E meu filho, coloque essa situação diante de Deus, mas não se encurve diante da desonestidade, não aceite participar do pecado alheio, não. Você tem uma ideia, um jovem, já contei isso aqui faz anos, em João Pessoa, tinha um jovem, meu irmão, filho de uma viúva, uma serva de Deus, e ela passando necessidade. Então aquele jovem procurou emprego e arranjou um emprego numa loja, numa mercearia, vender cereais, feijão, arroz, milho, farinha, etc. Então ele estava lá, olha aí, ele estava nesse espírito aqui, de fazer como ao Senhor e não aos homens, de fazer com boa vontade, para agradar ao Senhor Jesus, o seu Salvador. Ele arranjou emprego, carteira assinada, tudo direitinho, e estava lá na venda, lá todo dia. Quando foi um dia, olha como o diabo faz a cilada dele para o crente que quer ser fiel. Apareceu um senhor, paletó, bem vestido, aí viu um saco de feijão assim, e o irmão crente se dirigiu para o cliente freguês para atendê-lo. O homem botou a mão assim no feijão, e eu sei o que é isso, que eu vendi muito feijão e farinha. Aí disse: que feijão bom, feijão bonito, eu quero comprar uns 20 sacos. Era uma compra boa, né? Era uma compra boa e a comissão boa para o vendedor. Só que o cliente fez a seguinte pergunta, logo quem? Ao crente: jovem, esse feijão é todo assim?
Em cima bonito. O jovem disse: não, senhor. É bonito aqui em cima, mas embaixo está todo bichado. O homem disse: então não vou levar. Muito obrigado pela sua sinceridade, mas eu não vou levar, porque eu quero comprar muito. Para comprar bichado não vai ter problema. O homem foi embora. O patrão estava de olho e percebeu que o cliente estava interessado na compra, porém, de repente foi embora. O patrão mandou chamar o empregado crente, os outros descrentes estavam olhando. Mandou chamar o empregado crente: vem cá, moço, vem cá. Por que aquele senhor não comprou o feijão? Porque eu vi que ele estava interessado. Ele gostou do feijão. O que foi que ele lhe perguntou? Que foi que você disse que ele foi embora sem comprar nem nada? Aí o crente disse: meu patrão, é o seguinte, ele perguntou se o feijão era todo daquele jeito, e como eu sei que não é, eu respondi que não era. Ele não quis. Ele disse: e o senhor sabe que eu sou crente, eu não vou mentir. Ele disse: então eu faço o seguinte, você me deu um grande prejuízo. Você me deu um grande prejuízo. Vá lá falar com o rapaz ali da contabilidade, do pessoal, pegue suas contas e vá embora daqui, que eu não quero crente na minha loja, não. Crente é cheio de besteira. O crente não presta, é por isso que eu digo que crente não presta. Vai embora. E agora? O irmãozinho foi lá, fez as contas e foi demitido. Chegou mais cedo em casa, sempre chegava no final do dia. Chegou de manhã, a sua velha mãe, uma serva de Deus, mulher de oração: meu filho, o que houve? Por que chegou tão cedo em casa? Ele baixou a cabeça, triste, deprimido, disse: mãe, não vale a pena ser crente. Não vale a pena ser crente, mãe. Está vendo? Estou aqui uma hora dessa, fui demitido. Mas demitido por quê, meu filho? Porque a senhora me ensinou a falar a verdade. Eu aprendi na igreja que é para falar a verdade. Os colegas desonestos estão lá dizendo que é tudo certo quando não é. O homem perguntou assim e eu fui dizer a verdade. Estou demitido, mãe, está aí. A velhinha serva de Deus, crente, firmada na rocha: meu filho, não desanime não. Você fez certo. Você fez o que Deus manda. Você fez o que a palavra de Deus manda. Deus está do nosso lado. Não baixe a cabeça para o diabo. Meu filho, vamos fazer uma campanha de oração. Viu? Vou botar o despertador todo dia, 3 horas da manhã. Você vai orar comigo e vamos ver o que Deus vai fazer. Tá? Aí começou a campanha. Orando. Enquanto isso, ele estava procurando emprego e nada de emprego. Porque Deus prova a nossa fé. Sabe para quê, irmão? Para aumentar a nossa força, aumentar a nossa confiança nele. Viu, novo convertido? É para isso que Deus prova a gente. Passou, meus irmãos, 2 ou 3 meses e o jovem nada. Cada vez que ele voltava da rua, voltava: mãe, consegui nada. Não, meu filho, mas continue. Vamos continuar. Deus é fiel. Deus é fiel. Depois de uns 2 ou 3 meses, chegou uma carta na casa dele. Ele olhou assim, a carta dizia: senhor fulano e tal, solicitamos seu comparecimento à empresa tal para tratar de assunto do seu interesse. Assinado fulano. Ele olhou e disse: mãe, é uma carta daquela empresa que me botou para fora, assinada pelo dono. Eu não vou não. Sabe como é jovem, né? Impossível assim e tal.
Eu não vou não, mãe. Botaram para fora, eu tenho lá interesse nada naquela mercearia mais, me botaram para fora, vergonhosamente, porque eu fui fiel. Vou não, mãe. A velhinha na direção do Espírito de Deus, porque, irmão, coisa boa é andar na direção do Espírito de Deus. Andar pela carne não resolve muito não, porque a carne é contra o Espírito, a carne é contra Deus. Aí a velhinha disse, meu filho, nós não estamos orando a Deus, para Deus mandar uma solução, mandar uma resposta, vá lá. Porque você pode chegar lá e você não querer, não dá certo, você volta, mas vá lá, vá. Insistiu, ele foi. Vou porque a senhora está pedindo. Chegou lá, apresentou, os colegas já viram, ô rapaz, voltou aqui, né? Foi que houve? Não, eu recebi aqui essa carta e tal. Falar com o dono, cadê ele? Está ali, foi lá. Chegou lá e disse, o senhor mandou me chamar? Todo desconfiado, todo desestimulado. O senhor mandou me chamar? Para quê? A carta. Meu jovem, senta aí. É o seguinte, você trabalhou comigo e teve aquele problema e eu te dispensei. Mas, olha o que aconteceu. O meu tesoureiro, o homem que cuida de todos os meus dinheiros, toda a minha fortuna está na mão dele. Ele morreu. Era a pessoa que eu mais confiava, homem sincero. E agora eu comecei a pensar, meu Deus, quem é que eu vou colocar aqui? Para tomar conta do dinheiro. Pensou, já sei. Aquele rapaz crente, ele perdeu o emprego, mas não foi desonesto. Ele perdeu o emprego, mas manteve a sua sinceridade. Então, meu jovem, eu estou lhe convidando para ser o meu tesoureiro. Vá buscar sua carteira em casa e você vai ter um salário muito melhor. Ele rapidamente foi em casa, contou à mãe, velho, está vendo, meu filho? Está vendo o que é oração? Está vendo o que é esperar em Deus? Está vendo o que é confiar em Deus? Está vendo o que é ser fiel a Deus? Porque Deus é fiel. Sabe o que aconteceu? O salário dele aumentou para 3 vezes mais. Dê glória a Deus por isso, irmão. Está dentro de acordo com esta palavra, faça tudo como sendo para Deus e não para os homens, porque receberá o galardão do Senhor. A recompensa do Senhor chega na hora que você nem espera, né, irmão? Você pode até muitas... E tem mais, e se você não for reconhecido aqui de jeito nenhum, saiba de uma coisa, que lá no céu você não vai deixar, porque a Bíblia diz, aquele que der um copo de água fria a um dos meus pequeninos, não ficará sem um galardão. Deus é o Deus da recompensa, Deus é o Deus do galardão, e Ele diz, aquilo que come plantar, o que Ele vai colher. Dê glória a Deus por isto. Aqui na terra, irmão, há exemplos de que pessoas generosas, que sabem recompensar a quem faz o bem. Não é comum não, muita gente é ruim mesmo, recebe o bem e trata com o mal. Mas quem já viu na internet uma história verídica de um menino que pedia esmolas, menino pobre, passava pelas casas pedindo um prato de comida, pedindo um copo d'água. Quando foi um dia, ele foi bater o palmo numa casa, saiu uma jovem, uma moça, e viu aquele menino, teve pena dele, meu filho, entre. Ele disse, eu quero só um copo d'água. Ela deu um copo d'água a ele, e vendo que ele estava com fome, deu um copo de leite para ele. Está aqui, deu um copo de leite. Ele tomou a água e o leite, agradeceu, feliz, foi embora, e nunca mais passou por ali. Passaram-se os anos, aquele menino pobre se esforçou, estudou em escola pública, se esforçou com a sua mãe, uma mulher pobre, ele conseguiu, meus irmãos, se formar.
Eu conheço exemplos desses, de filho de lavadeira que hoje é médico. Eu conheço, viu? Então, se formou em medicina em Londres, a capital da Inglaterra, Londres, e se tornou um médico especialista famoso em uma doença rara. Quando foi um dia, uma paciente entrou no hospital com uma doença, ela morava numa cidade do interior, mas foi lá para Londres se tratar, e a doença era muito rara, e precisava fazer uma cirurgia, e só quem podia fazer a cirurgia era o doutor fulano de tal, um médico especialista. E o médico foi chamado, olhou para aquela senhora, aquela paciente, olhou bem no rosto dela, e ela disse: minha senhora, ele disse, essa cirurgia é muito cara. Aí trouxe a atendente, vai dizer à senhora quanto é. Era uma fortuna de dinheiro, ela não podia pagar. Daqui a pouco a enfermeira veio, a assistente, disse: olha, o doutor vai fazer a sua operação. Como é que ele vai fazer a operação? Não tenho condição de pagar. Uma cirurgia dessa, digamos que hoje custasse 20 mil reais. Eu não tenho condição de pagar, moça. Mesmo que ele parcele, eu não tenho condição de pagar. Não, mas ele mandou preparar, agendar a sua cirurgia. E agendou tudo e tal. Quando foi no dia lá, a mulher foi internada, os exames foram feitos, procedimentos, tudo. E aquele médico operou aquela senhora. Operação bem sucedida, etc. Terminou tudo para receber alta. Ele disse: meu Deus, não sei porque esse homem me operou, eu não tenho como pagar, mas ele insistiu e fez a operação, eu não posso pagar. Ele sabe que eu não posso pagar, não estou enganando a ele. Disse a ele, disse à enfermeira, disse a todo mundo. Viu? Aí, na hora da despedida, trouxe a fatura, o médico mandou preparar a fatura, era aquele mesmo valor enorme, né? O médico foi lá, dentro do envelope, botou aquela fatura. Ela disse: doutor, por que o senhor me operou? Eu não tenho condição de lhe pagar. Ele disse: quando a senhora abrir o envelope, a senhora vai entender. Ela disse: pronto, é a fatura, é para pagar, eu não posso pagar mesmo, sei que vai acontecer. Quando ela abriu, meu irmão, era aquele valor, digamos, 20 mil reais. Aí estava escrito assim embaixo: tudo pago. 2 pontos, um copo de leite. Entendeu? Foi aquele meninozinho pobre que recebeu aquele copo de leite, reconheceu aquela senhora e foi grata a ele. Fez a cirurgia e disse: a senhora já pagou anos atrás com um copo de leite. Se aqui no mundo tem pessoas generosas assim, e reconhecem o bem que receberam, quanto mais o nosso Deus, que é um Deus de amor, um Deus de justiça, meu querido irmão. Faça o melhor para Deus, né? Dê um copo d'água a um servo de Deus. Faça o bem a um servo de Deus, que você vai ter o galardão. Não pense que Deus se impressiona se você fizer muita coisa. Deus não se impressiona com muita coisa, porque Ele é a suprema grandeza, Ele é a imensidão do universo. Deus se impressiona com corações sinceros, com corações fiéis, que mesmo fazendo pouco, faz o melhor para Ele. Dá glória a Deus por isto, meu irmão. Então o galardão do Senhor, está entendendo? E lá em Mateus 25, 21, Jesus diz para o servo: bom está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Dê glória a Deus por isto, viu? Graças a Deus. Anote essas coisas. E não é só anotar porque é bonito, não. Anotemos para viver, para praticar, não é? Nas nossas vidas, aquilo que o Senhor nos concede.